Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos aqui então falar muitos assuntos importantes da Bíblia aqui. Mas antes peço para você se inscrever no canal, dar aquele like e procurar estudar. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui embaixo, eu respondo para você. Então vamos começar aqui falando sobre a, sobre a punição eterna. Deus, ele pune o homem eternamente no lago de fogo e ele nunca vai sair de lá. Veja bem, eu estou falando desses assuntos e sempre tenho falado muito sobre esses assuntos aí. Não que eu tenha medo do inferno. Eu não tenho, porque Jesus já me tirou do inferno. Eu creio pela sua palavra, eu não tenho medo. Antes eu tinha muito medo da vida eterna. Hoje eu não tenho mais, porque Jesus já me salvou e eu creio em salvação por Cristo, que ele pagou um preço, não pelos meus méritos. Eu não creio. Essa salvação arminiana aí que toda hora Jesus está tomando a salvação deles, no pensamento deles. Deus não toma a salvação de ninguém porque os dons e as vocações são irrevogáveis. E eu tenho conhecimento de Bíblia, sei o que estou falando. Não sei de tudo, ninguém sabe de tudo na Bíblia. Mas observe uma coisa aqui. Deus, o inferno existe e está em pleno vapor. Nenhuma pessoa que morre, que está no céu, que está no inferno, ele não está dormindo. Dorme é o corpo. Esse negócio de som da alma, isso não é verdade. É só ler Lucas 16, 19 a 31, você vai ver que o inferno é uma realidade e ninguém está dormindo lá. Mas veja bem, quando uma pessoa morre sem Cristo, ele vai para o inferno e ele fica lá no mínimo 1000 anos. Há uma possibilidade muito grande dele ser salvo, sim. Que às vezes ele não cometeu grandes pecados e outra coisa, e às vezes ele nunca teve uma oportunidade, ele teve poucas oportunidades, não teve muitos ensinamentos, viveu numa época, eu conheci pessoas simples, que viveu toda a vida naqueles ensinamentos ali, naqueles ensinamentos romanos, católicos, sem conhecimento, sem nada, aquelas coisas. E não tinha leitura de Bíblia, não tinha nada. E a pessoa que morre, Deus vai punir ele eternamente no lago de fogo. E eu não creio, porque a perdição, o castigo eterno, ele é temporário. Pode ler, pode entrar no Google agora. Você pode entrar no Google e escrever aqui sobre eterno. Você vai ver, ele vai te dar a definição que eternidade. Ele vai te explicar para você. Se você entrar no livro naquele dicionário Strong, ele vai te explicar que aquela passagem de Mateus 25, 46, que é provisório. Entendeu? Agora, Deus ele é eterno no sentido absoluto. Deus nunca deixou, nunca foi criado, ele sempre existiu e sempre existirá pelos séculos dos séculos, ininterruptamente. E nós, quando nós estivermos também, na ressurreição, nós desde já temos vida eterna já em Cristo.
Agora, eu não estou negando que o inferno não é real, que o lago de fogo não é real, que não tem a segunda morte, tem. Mas essa palavra morte, segunda morte, ele morre. Veja bem, a primeira morte, a pessoa morre e ressuscita. A segunda morte, ele ressuscita. E ele morre, a segunda morte, ele ressuscita. E ele ressuscita para o juízo. E depois, se ele for condenado, que é a possibilidade, né? A possibilidade dele ser absolvido no juízo, sim, senhor. Muitas pessoas vão ser absolvidas. Aí ele morre para sempre. Se ele for lançado dentro do lago de fogo, Deus tira a parte do espírito dele e o resto é aniquilado. Ele morre para sempre. Morte eterna. Morreu e não volta mais. Eterno ali significa que ele não volta mais a viver. E o castigo, Deus não vai deixar uma pessoa trilhões e trilhões de anos, como diz R.R. Soares, e os pregadores aí que Deus vai deixar a pessoa trilhões e trilhões de anos queimando eternamente no lago de fogo sem nunca sair de lá. Isso não é verdade. O lago de fogo, ele é feito, lá em Mateus 25, 41, ele diz que foi preparado para o diabo e seus anjos, o lago de fogo. O ser humano, ele já está no inferno, ele já está pagando com a conta dele. Mas se ele não for absorvido, é que diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, acho que é 15 ou é 14. Vê lá. Ele diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Se é condicional, então há uma possibilidade de a pessoa ser absolvida. E o juízo de Deus é com justiça. Deus age com justiça e com verdade. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então eu estudo muito a Bíblia e sei. A palavra, quando foi traduzida da língua, que a língua original ela foi mandada para o latim e do latim foi passada para as outras línguas, inglês, português e as outras línguas. E eles botaram como, no latim eles colocaram como eterno sem fim, perpetuamente sem fim. Mas isso não é. Você pode fazer pesquisa aí no Google, aí, você pode fazer pesquisa no dicionário estranho, e você vai ver que aquilo ali é perpétuo, ali o homem não, ele não é perpetuamente sem fim. Mesmo porque o homem nele não é eterno. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23, a Bíblia diz lá claramente que o homem não é eterno. Entendeu? Então, eu não tenho medo de ser condenado, porque Jesus já me livrou e me salvou. Vamos partir para também outra pergunta aqui sobre a salvação. O crente pode perder a salvação? Absolutamente não, cara. Todas as pessoas que for salvo, que aceitaram Jesus como Salvador, eles não perdem a salvação. Em Mateus 5, versículo 24, Jesus disse assim, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha o verbo no presente do indicativo, ele diz, tem a vida eterna, no momento que ele crê. Tem a vida eterna, não entre mais em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. João 10, 28, Jesus disse, eu lhe dou a vida eterna.
Ele diz assim, as minhas ovelhas, versículo 27, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Ele disse, eu lhe dou a vida eterna. Versículo 28, ele disse, e nunca há de perecer. Eternamente, nunca há de perecer. E o versículo 30, ele disse, ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós estamos firmes nas mãos do Senhor. Se você for ver lá no... Se você ver o caso do filho pródigo, por exemplo, né? Questão do filho pródigo, você vê que ele pegou todos os bens, aquele moço, ele pegou todos os bens e ele deixou, largou o pai e foi gastar. Ele foi com o pensamento de nunca voltar. Era isso o pensamento dele. Só que o pai dele esperava ele todo dia. Então, são provas que Deus ele não larga os seus servos, seus filhos, ele não. Outra prova ali que muito é João 6, versículo 37. Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quer ver outra prova aqui? Por exemplo, me parece que é Efésios 6, Efésios 6, 2. Ele disse que ele nos ressuscitou e nos fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer ver outra prova? Eu posso citar aqui muitas. Quer ver outra prova? Romanos 8, versículo 30, ele disse, e aquele e o que predestinou, esses também chamou, e os que chamou, esse também justificou, e o que justificou, esse também glorificou. Então os arminianos dizem aqui que nós não fomos glorificados ainda, mas lá no livro de Efésios diz que já foi. E outra coisa, o verbo está no pretérito perfeito. Significa que foi algo já realizado no passado. É a questão da salvação, como está aqui em Timóteo. Deixa eu ver aqui em Timóteo aqui, quantos que é em Timóteo aqui que ele diz. Ele diz que ele nos salvou. Timóteo... É 2 Timóteo, deixa eu ver se aqui, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, deixa eu ver se é. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dadas em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que nos salvou, o verbo está no quê? Ele está no pretérito perfeito, foi no passado. Na eleição, e Deus nos predestinou, porque o crente, ele é predestinado sim. Deus predestina o crente para a salvação e ele predestina as pessoas que rejeitam Cristo para a perdição. O caso de Judas e os casos daqueles que vão adorar a besta, a Bíblia mostra claramente. Agora, Deus dá oportunidade para todas as pessoas. E eu creio que nós estamos muito próximos ao arrebatamento da igreja, próximo mesmo. E o arrebatamento da igreja é iminente. Está bem próximo a acontecer isso. Portanto, meus amados irmãos, fiquem despertados, porque estamos muito próximos de ver o nosso Salvador. E Jesus, ele nos salvou, porque ele comprou, pagou o preço, nos chamou e nós confessamos Jesus como Salvador. Então Deus dá oportunidade a todos, né? Porque
João 3,16, não deixe dúvida. E Jesus que abençoe.